Glória a Deus. Mais um dia, mais um culto na presença do Senhor. Nós temos um Deus maravilhoso e por isso nós estamos aqui. Amém? Vamos levantar, vamos orar ao nosso Deus? Glórias a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos. Vamos fazer nossa oração, vamos colocar nosso coração diante do Senhor. É hora de você buscar o Senhor, não por aquilo somente que você precisa na sua vida natural, mas principalmente pelas coisas espirituais, né? Ontem a gente esteve ali num congresso de louvor, foi maravilhoso. E ali nós aprendemos que as coisas naturais, aquelas que a gente vê, são passageiras, né? A palavra de Deus fala isso. E as coisas que a gente não vê, essas sim são eternas. Essas sim vão continuar na eternidade. Muitas vezes a gente se apega tanto nas coisas daqui, né? A gente fica olhando as situações, as dificuldades, os problemas, as coisas que a gente quer e não conseguiu ainda, quando na verdade a gente devia era olhar para o mundo espiritual, porque lá sim estão as coisas que vão ficar eternamente, para sempre, não mudarão, estarão lá, porque sim, a nossa casa não é aqui, nossa casa é lá, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa manhã, eu quero te agradecer, Senhor, principalmente por causa da Tua presença hoje aqui. Eu posso saber, Senhor, porque a palavra me afirma que o Senhor estaria aqui. Eu sei, eu posso ter essa confiança e essa certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio, de que o Senhor está aqui tocando os corações. O Senhor está mudando a nossa vida, transformando. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso e por isso eu quero, Senhor, te render, Senhor, toda adoração. Ah, Deus, levantar das nossas mãos, Senhor, para te adorar, para te engrandecer. Nós queremos, Senhor, tocar teu coração nessa manhã. Não a nós, Senhor, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor quer seja feito. Que em nome de Jesus a tua presença toque nas nossas vidas hoje, como nunca antes, para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, não queremos apenas, Senhor, uma visitação passageira, mas nós queremos ser profundamente mudados nessa manhã. Mudados, Senhor, nessa manhã. Eu quero ser transformada nessa manhã. Que não seja só mais um culto, mas seja um dia marcado no mundo espiritual para uma mudança não só na minha vida, não só na vida desses meus irmãos que estão aqui, mas na vida de toda a nossa descendência, da nossa casa. Em nome de Jesus, levantamos aqui um altar de adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus, ainda que muitos levantaram as mãos nessa manhã para adorar deuses estranhos, nós queremos levantar aqui agora, nessa hora, um altar a Ti nessa hora, um altar a Ti, um altar onde é exaltado somente o Teu nome, somente o Teu nome, somente o Teu nome é exaltado aqui, declarando aqui, Senhor, junto com a Tua igreja, que Tu és Deus. Tu és maravilhoso, nós Te exaltamos, nós queremos mais de Ti, por isso estamos na Tua casa, Senhor, por isso estamos aqui declarando junto contigo, Senhor, junto com seres celestiais, que Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Pai, em nome de Jesus, que cai por terra todo o mal, tudo aquilo que tem travado a nossa adoração, tudo aquilo que trava, Senhor, a nossa oração, tudo que atrapalha, Senhor, ah, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, cai por terra hoje, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Jesus. Você pode dizer, Tu és bem-vindo. Clame, chame pela presença dEle, chame pela presença dEle, clame pela presença. Nós temos acesso a essa presença hoje, em nome de Jesus. Clame para a tua vida, para a vida daqueles que você ama. Ah, clame, chame a presença do Senhor para este culto, chame a presença do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor encontre em nós corações abertos, corações sedentos, corações que querem mais a presença do Senhor, não apenas aqueles que querem assistir algo que o Senhor quer fazer, mas nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo no reino espiritual neste dia, nessa hora. Declaramos que essa região é Tua, essa cidade é Tua. Declara em nome de Jesus que essa nação é Tua, este culto é Teu. Tudo nós colocamos diante do Senhor e é para Ti e para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Tu és o Rei soberano sobre todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus, amém? Você ora por alguém que está aí pertinho de você? Acha alguém aí para você orar? Você não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa essa semana, mas o Espírito Santo sabe. Você precisa orar por alguém, amém? Pai, em nome de Jesus, que a gente venha, Deus, ser nessa hora um intercessor, amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ora por alguém. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Ó, o Lucas está sozinho lá. Puxa o Lucas lá atrás. Junta aí, Lucas, com alguém. Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, o Senhor sabe o que essas pessoas estão passando. O Senhor sabe por que elas estão aqui. O Senhor sabe por que elas estão aqui. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que essa intercessão está subindo a Ti. E em nome de Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado meu irmão de Te buscar, cada irmão que está aqui cai por terra, tudo aquilo que atrapalhou ele de estar aqui hoje. Ah, Deus, que ele não pense mais nisso, mas ele pense e foque em Ti, que ele olhe para Ti, que eles comecem a olhar para Ti, somente para Ti. Pai, toda barreira, tudo aquilo que vem sobre a vida deles, a família deles. Ah, Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora. Ah, caia por terra agora. Que seus filhos sejam abençoados, que a sua casa seja cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade seja curada. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que eles passaram, mas o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe o que eles passaram essa semana. Talvez muitas dificuldades para estar aqui hoje na tua casa. Talvez muitas tribulações, muitos problemas. Mas eu declaro em nome de Jesus, a vitória do Senhor está aqui. Diante da tua presença, Senhor, a vitória do Senhor está aqui. Em nome de Jesus, a vitória do Senhor nos alcança. O Senhor venceu na cruz do Calvário. A gente não precisa mais ficar preocupado, porque a vitória está garantida. A vitória está certa, ainda que passemos por problemas aqui. Sabemos que é breve e momentânea a nossa tribulação. Sabemos que é breve e momentâneo o que estamos passando. Ah, Deus, em nome de Jesus, aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Um dia Ele te resgatou. E só por isso você já devia estar chorando, agradecido hoje. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 117. Salmo 117. Nós temos acesso à palavra de Deus, só por isso nós já podemos levantar as nossas mãos e dizer: obrigada, Senhor. Nós temos direções importantíssimas aqui na palavra de Deus e nós devemos estar atentos no dia de hoje. Tem uma palavra para você no dia de hoje. Deus vai falar com você e você vai pegar essa palavra e vai levar para sua casa e não vai deixar guardada na gaveta. Vamos colocar em prática, amém? Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Deus foi misericordioso com você? Você merecia? A graça dele, a presença dele, merecia? Não, a gente não merecia. Foi pura misericórdia. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Você pode dizer junto aqui com o salmista? Aleluia! Obrigada, Senhor. A gente vai tirar um momento agora que a gente vai estar adorando ao Senhor. E a adoração não é o momento para você assistir quem está cantando aqui não, tá? A adoração é para você adorar. Eu também vou adorar o meu Deus. E aí você adora aí no seu lugar também. A gente não está aqui para assistir um culto apenas. A gente não está aqui só para olhar aqui para frente e ficar... Olha, tem um rapaz novo aí. Quem é esse rapaz? Quem é esse menino aqui? Quem que trouxe ele? Ele apareceu lá em casa. Lá. Também não sei.
Mas não é momento para você analisar coisas externas ou em volta de você. É momento de você se conectar com Deus. Hora de você fechar seu olho. A gente fecha o nosso olho não é para ficar mais espiritual, não, mais chique na foto, não, tá bom? A gente fecha o nosso olho porque a gente não quer se distrair com nada. Quando a gente está com o olho aberto, a gente fica muito assim, olhando em volta, a criança mexe, a gente acaba perdendo o foco daquilo que Deus quer fazer. Mas quando a gente fecha o nosso olho assim e se concentra naquilo que Deus quer falar com a gente consegue entrar nesse lugar. Porque nada vai distrair você. Então quando a gente fala, feche seus olhos, levanta suas mãos, é o momento de você se entregar, né? Como criança, né? Quem é mãe aqui sabe, quando a gente dá mamar para os bebês, eles ficam lá assim, jogados no nosso colo, assim, né? É assim que Deus quer você hoje. Bem alimentado pela palavra de Deus e entregue, descansando nos braços dele, amém? Vamos adorar o Senhor, aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Diz: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. De novo diz: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provém. Vem, Jesus. O Senhor sempre provém, Senhor, fogo. Mas o sacrifício é eu que coloco diante do teu altar hoje. A minha vida. Deus provê. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Coloco minha vida diante de ti, Jesus. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche. Diga, diga. Enche-me, Deus, enche-me, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Põe a mão no teu coração, faça a sua oração agora. Deus, enche meu coração, enche a minha casa, faz a tua oração, a tua entrega. Deus provê sim, o Espírito, a salvação, mas o sacrifício sou eu. Coloque-se diante do altar do Senhor, fala: Deus, eu me coloco diante de ti, eu me coloco diante de ti, Senhor. Eu coloco a minha casa, ainda que os meus filhos muitas vezes não queiram estar na tua casa, mas espiritualmente eu declaro que eles são teus. É hora de você colocar no altar do Senhor tudo que você tem, tudo que você é. Deus, colocamos aqui como igreja esse altar, Senhor, a ti. Esse altar aqui, Senhor, e o sacrifício somos nós.
Nós morremos para o mundo. Não queremos adoração que existe aí fora, ídolos, mas nós queremos adorar a Ti. Nós colocamos, Senhor, nosso coração aqui diante do Teu altar. Colocamos, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós somos aqui diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu quero mais de Ti. Por isso nós dizemos: enche no Senhor, enche no Senhor, enche nossa vida. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Jesus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Jesus, nós queremos mais de Ti. Que não seja mais um culto, Senhor, onde a gente entra e sai da mesma forma, mas que seja para a Tua glória. Deus provê o fogo. Diga, diga. E eu o quê? E eu sacrifício. Deixa Deus ouvir a tua voz. Deus provê. O Espírito tá aí, amém? E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Jesus, obrigada pela Tua presença, Senhor. Eu creio que o Senhor está atento à adoração, Senhor, que nós fazemos aqui diante do Senhor. E eu creio, Deus, que enquanto oramos aqui, enche-nos, o Senhor está nos enchendo. O mal está saindo em nome de Jesus. Eu creio que enquanto oramos aqui, porque isso é uma oração, o Teu Espírito nos toma por completo. Nós queremos ser como aquele bebê, Senhor, que acabou de mamar. Senhor, que descansa nos braços do Pai. Deus, que está, Senhor Jesus, entregue, totalmente entregue nos braços do Papai. Tu és o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria te apresentar esse cartãozinho, talvez você não conheça. Nós temos esse cartãozinho ali no fundo. Se você não tem, depois você pega um. A gente cantou aqui, enche no Senhor. Mas tem muita gente aí fora que nem conhece muito bem essa presença que você acabou de pedir para vir sobre a sua vida. Esse cartãozinho a gente anota o nome de pessoas. Você pode pegar quando você quiser. Você anota o nome das pessoas que você quer trazer para perto de Jesus. Se você não tem ele agora, não tem problema. Depois você pega e anota. Por enquanto, você vai trazer aí na sua memória e vai declarar vida sobre ela. Vai declarar a vida do Senhor sobre ela. Um amigo, um parente, alguém próximo a você, que sempre quando a gente começa a orar, geralmente Deus já coloca na nossa mente quem é que pra gente orar. Então essa pessoa que veio aí na sua mente agora, 1, 2, 3, é essa pessoa agora que você vai interceder. A gente sempre tira um momento no culto para chamar a existência aquilo que a gente não tá vendo com o nosso olho natural ainda. Às vezes a gente olha para eles e pensa, nossa, eles não estão nem aí para a palavra de Deus, nem aí para a presença, né? Mas quando a gente clama aqui junto com a igreja, a gente traz a existência, como diz a palavra, pela fé, que eles são do Senhor. E declaramos diante do mundo espiritual que eles vão sair do reino das trevas e vão para o reino de Jesus. Amém? Se você tem um cartãozinho, você levanta aí, vamos orar junto. Se você não tem problema, só chama aí, clama e declara o nome deles, daqueles que você quer. Amém? Pai, em nome de Jesus,
Declaramos, Senhor, que todas as pessoas escritas nesses cartãozinhos agora, Pai, que eles são teus. Declaramos em nome de Jesus que as pessoas também que estão colocando nome aqui, Senhor, diante do Senhor, nome de pessoas. Declaramos que essas pessoas, em nome de Jesus, são tocadas agora pela tua presença. Que em nome de Jesus, ainda que elas não acreditem em ti, Deus, em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus que elas são tuas em nome de Jesus. Declaramos agora que elas são tuas. Que caia por terra todo intento do inimigo. Que caia por terra toda barreira, tudo aquilo que atrapalha elas de ouvir a palavra de Deus, toda a consagração, todo o trabalho, tudo que foi feito para que elas fiquem longe da tua presença. Nós quebramos agora tudo que foi feito e declaramos em nome de Jesus que a presença do Senhor invade a vida delas agora. A presença do Senhor Jesus invade a vida delas. Em nome de Jesus, enquanto oramos aqui, que batem retirada, Senhor, anjos do teu trono e vão de encontro a cada um deles. Que em nome de Jesus, eles sintam tua presença. Deus, que eles sintam tua presença. Aqueles que saíram da tua casa, desviaram, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles sintam saudade da tua presença agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os evangelismos, os trabalhos que foram feitos aqui, Senhor, de evangelização, trabalhos que foram feitos por outras igrejas, não importa, Senhor, a placa, mas em nome de Jesus, todas as pessoas nessa nação que receberam a palavra do Senhor, um panfleto, agora, em nome de Jesus, que eles venham se lembrar do momento em que foram tocados pela palavra, ou receberam uma oração na rua, ou em algum templo, não sabemos, Deus. Mas cada um que foi evangelizado nessa nação, ainda que seja apenas uma frase, Pai, em nome de Jesus, traz vida sobre eles agora. Que esses frutos venham para a tua casa. Não só essa casa aqui, Senhor, mas todas as igrejas dessa nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Eu creio. Vamos cantar? Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Jesus, enche a vida deles também, Senhor. Vem, Senhor. Adoramos. Deus, enche nossas vidas, mas também enche a vida de cada um que a gente colocou diante do Senhor hoje. Cada membro da nossa casa. Enquanto oramos aqui, que a tua presença invade essa cidade, essa nação. Cada um, Senhor, da nossa casa. Cada um da nossa casa. Vem, Senhor, vem, Senhor. Não permita que eles morram sem te conhecer. Mas que ainda que seja no leito de morte, Senhor, eles venham te encontrar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o seu Deus? Aleluia! As palmas te glorificam, Senhor. Deus, as palmas te glorificam em nome de Jesus. Amém. Depois, se você quiser, você pode pegar um cartãozinho ali atrás. Leva para tua casa. Pega 1, 2, 3, 7, 10, igual o Toshio. Deve ter uns 30. E anota mesmo. Mas não deixa esquecido ele lá, não. De vez em quando você pega ele, né, e fala Deus e fala o nome de cada um e declara a vida sobre eles. Amém? Amém, a paz do Senhor. Bom dia. Você pode sentar. Fique à vontade. Vocês que nos visitam hoje a primeira vez, Deus abençoe vocês. E é claro, para toda visita, o que a gente faz quando a gente recebe uma visita? A gente oferece café, né? Se você quiser, culto de manhã, não sei quem inventou culto de manhã, às vezes fica com sono, Se você precisar, se você quiser, não tenha vergonha nenhuma, tá? Você pode levantar, tomar um cafezinho ali atrás, que a Isabela, minha filha, aquela ali de branco, quase a única de branco aqui, preparou um cafezinho muito bom, espero que esteja bom, tá? Se tiver ruim, foi a cafeteira. Mas se tiver bom, foi ela, tá? Ela preparou. E eu estou falando de verdade. Você pode ficar à vontade, tomar um cafezinho ali. É melhor você levantar e tomar um café do que ficar passando sono, não é verdade? Mas sejam muito bem-vindos. Tá?
Nós estamos aqui na cidade de Josso, Mitscaida, já faz 2 anos, mais ou menos, né? Acho que já faz 2 anos que a gente está aqui na igreja. Muitas coisas acontecendo, a gente sabe que muitas coisas acontecem na nossa vida, situações boas e ruins, lógico, mas eu acredito que em tudo Deus tem um plano. Um dia eu entrei numa igreja a primeira vez, e eu me lembro claramente o dia que eu coloquei o pé na igreja, e quando eu entrei, aí veio 3 pessoas assim de um lado, 3 do outro, olharam para a minha cara, eu falei, meu Deus do céu, vai sair briga. E eles vieram, a paz do Senhor, eu nem sabia responder a paz do Senhor, eu peguei na mão da pessoa assim, fiquei meio sem graça, eu parecia um hidrante no meio da igreja, gente, sabe, aquela coisa parada ali no meio assim, estática, não sabia como me movimentar, eu não sabia como fazer as coisas, era fica de pé, senta, bate palma, e eu ficava ali sem graça do que fazer, né? Mas aquele dia foi o início de uma grande obra que Deus fez na minha vida. Eu era solteiro, tinha um monte de problemas, estava passando por situações tão difíceis, e eu vou falar uma real para vocês, eu não vou ser hipócrita não, eu fui para a igreja porque eu estava com problema. Eu não fui para a igreja porque eu amava Jesus, eu fui para a igreja porque eu estava com problema. E se eu fosse Deus naquela hora, gente, eu preciso ser muito honesto com você, se eu fosse Deus, eu ia olhar para mim e ia falar assim, agora você vem? Agora eu não quero. Mas eu falo assim que até nessa hora, Deus foi tão misericordioso, foi tão amoroso, que Ele não precisava ter aceitado a mim, mas Ele me recebeu. E aquilo me constrangeu mais ainda, porque eu sabia que eu já tinha dado as costas para Deus várias vezes. Eu sabia que eu tinha desistido de Deus várias vezes. Mas quando eu fui, mesmo que fosse por interesse em resolver o problema, Ele me aceitou. E a minha pergunta era, por que você me aceitou? Por que você me quis? Por que você tinha tudo para falar, Toshio, não te quero. Eu já te dei a chance, agora você não tem mais chance. Ele podia fazer isso, na verdade? Ele podia. Mas Ele não fez. Ele me amou. E aquele amor impactou meu coração. E se tem uma razão do porquê que eu estou aqui hoje de pé, né, falando com vocês, foi por causa desse dia. Foi porque Ele me aceitou. Eu não tenho interesse nenhum aqui, gente. Eu não tenho interesse em título, em posição, em igreja cheia. Não tenho. Eu só estou aqui por causa daquele dia, porque eu falei, meu Deus, se o Senhor me aceitou, mesmo eu falhando tanto, como não dedicar toda a minha vida para o Senhor também? E a partir daquele dia, grandes coisas aconteceram. Restaurou minha vida. Eu conheci minha esposa 3 anos depois. A gente casou. No total, a gente tem 4 filhos. Né? Eu falo assim que foi... Quando eu e ela, a gente se conheceu, ela já tinha uma filha, que é a Isabela. Então, quando eu comprei ela, a Isabela veio junto. Né? Veio o seto, né? Igual Big Mac, né? Você compra o seto, rap seto. Essa foi boa, Ronda. Foi o rap seto. Aí, quando eu penso que tá bom, vem alguém e melhora, tá vendo? Então, agora a minha família é o rap seto, né? Tá bom. Eu também tenho uma filha que está no Brasil, rap seto também. Ela está no Brasil, tem uma filha de 22 anos. E, então, quando a gente casou, já não era mais só 2, já eram 4. Né? E ainda veio Israel e o Benjamin, né? Então nós temos 4 filhos no total. E a Raquel foi uma resposta de Deus para mim, porque assim que eu me converti, eu vim de vários relacionamentos destruídos, né? Tinha um coração todo arrebentado nessa parte de relacionamentos. E um dia o Senhor falou assim para mim, Toshio, se você me entregar o seu coração, eu vou trabalhar nele, e aí eu vou fazer a obra na tua vida. Então você pode ficar tranquilo. E eu lembro que naqueles 3 anos eu me dediquei para o Senhor. Né? Fiquei solteiro mesmo, né? Esperando em Deus. E aí, quando eu conheci a Raquel, foi tão rápido, em 6 meses a gente casou. Né? Foi muito rápido tudo. Né? A gente casou e assim, Deus nos abençoou muito, sabe? A gente conseguiu se manter de pé em tudo. A gente tomou uma decisão no começo do nosso casamento que era não desistir nunca. Nunca se separar e nunca pensar em separação. Né? Porque eu acredito assim, que aquilo que Deus uniu, realmente o homem não deve separar. E o homem não separa. Então, a gente colocou uma cláusula no nosso casamento, que é o quê? Agora, a gente vai viver para sempre, até morrer. Tem dia que a gente é provado, irmão. Tem dia que eu olho para a cara dela, olho para a minha cara e falo, meu Deus, será mesmo isso? A gente fez esse voto mesmo?
né? Mas aí, por causa disso, a gente supera. E eu estou falando isso por quê para vocês? Porque começou um dia que eu coloquei um pé numa igreja. Numa igreja que eu vou falar para vocês, era o último lugar que eu ia entrar na minha vida. Eu falava assim com todo orgulho da minha alma, eu nunca vou entrar numa igreja por causa de problema. Você acredita nisso? Eu olhava assim e falei, eu não vou, de jeito nenhum. Eu gostava de odiar os crentes. Você entende isso? Eu gostava daquele sentimento de não gostar de crente. Falava, os crentes é tudo doido, bitolado. Fiz tudo lavagem cerebral. Fizeram mesmo, né? Sabe? Então, o Senhor, Ele me alcançou de uma maneira que tudo que eu faço hoje é somente por gratidão. Eu estou falando isso para vocês porque, assim, olha, mesmo que você já seja crente há um tempo, que venha nessa igreja até, inclusive, há um tempo, Deus tem um propósito na sua vida. Olha, gente, para mim, é muito difícil acreditar que você veio aqui por qualquer coisa, à toa. Eu vim porque alguém me convidou. Para mim é muito difícil acreditar nisso. Sabe por quê? Se a gente pegar a linha do tempo da nossa vida, daqui para trás, e você ver tudo o que aconteceu, aí você fala assim, caramba, era para eu ter morrido, era para ter acontecido um monte de problema, mas olha onde que eu estou hoje. Por que você está aqui hoje? Porque Deus tem alguma coisa para fazer. Amém. Ele tem. Eu não consigo crer de outra maneira. Eu tento crer de outra maneira. Eu tento achar que isso daqui tudo é uma coisa assim. Foi por um acaso. Né? 2 anos atrás chegamos aqui, foi por um acaso. Vim para cá por quê? Não, por causa que eu queria passear. Aí vim para cá. Vim morar perto de Tóquio, para dizer que eu moro em Tóquio. Não. Existe um propósito de Deus. E eu falo isso de mim, mas eu queria que você analisasse o seu coração. Hoje você entrou aqui. Tem alguma coisa que Deus quer fazer com você, quer falar com você, tem alguma coisa que Deus quer começar ou quer continuar fazendo. Tem alguma coisa, você não pode negar isso. Isso daqui não é somente um local de culto, é um salão normal. Mas isso daqui também tem um propósito de Deus na vida de algumas pessoas. Né? O irmão estava falando para mim que ele sempre passava aqui na frente com o cachorrinho, né? E olhava e falava, entro, não entro, entro, não entro, entro, não entro, e tal. E eu ficava pensando, né? Eu nem sabia que eu ia estar aqui um dia. Você sabia que esse salão aqui, ó, foi uma coisa assim que eu não pedi, eu não fui atrás. Um dia, por um acaso, chegou na minha casa. Ó, eu moro em Uchico, tá? Então é 40 minutos daqui. Um dia eu estou lá na nossa célula, nosso culto era lá em Uchico. E a gente estava na nossa célula e, de repente, eu recebo uma ligação. Olha, eu quero ir na sua célula. Não, pode vir, claro. Eu nem sabia de onde a pessoa estava vindo. A pessoa veio daqui de Mitsukai, foi lá em Uchico, na nossa célula. Aí ela entrou na nossa célula, ela e mais uma amiga. Essa amiga, cujo pai é dono daqui de baixo, né, e sabia desse lugar que eu nunca tinha visto na minha vida, mas ele sabia desse lugar aqui. E essa mulher foi, conversou, e ela falou, onde vocês têm a igreja? Eu falei, nós temos a igreja aqui em Uchico. Tá bom. Aí o que aconteceu? Sabe o profeta Sussumo? O Sussumo, um dia, ele apareceu lá na igreja em Uchico. E ele chegou lá, o primeiro dia que ele foi na igreja em Uchico, eu nem conhecia ele. Ele falou assim, eu quero falar com você. Né? E aquele jeito dele, né? É o jeito dele, né? Ele sabe, eu brinco com ele assim, eu amo muito esse homem. E aí ele falou, eu preciso falar com você. Então, Deus está me falando para abrir uma igreja em Mitsukaido. Aí eu falei para ele, o que é Mitsukaido? Eu não sabia que existia isso aqui. Ele falou assim, Deus está falando para abrir uma igreja em Mitsukaido, vai abrir uma igreja em Mitsukaido, vai abrir uma igreja em Mitsukaido. E eu falei, bom, se for para abrir, Deus vai fazer. Né? E aí a Raquel, né, pegou aquela ideia e falou, então vamos ver. E ela começou a procurar um monte de salão, e a gente orou em tudo quanto é salão, mas não aconteceu nada. Aí, essa mulher foi na célula, e por um acaso, essa mulher, como eu falei, o pai dela tinha esse salão aqui embaixo, e ela falou, eu conheço um salão, vamos lá ver? Aí eu falei para ela, mas eu não tenho condição de pegar um salão agora. E aí ela pegou, insistiu, eu vim conhecer, e aí, para resumir tudo, né, a gente conseguiu esse salão aqui de uma maneira muito barata, muito mesmo, entendeu? Sem precisar pagar luva nem nada, foi um presente de Deus, para que um dia você passasse por aqui na frente com o seu cachorrinho. Aí eu fico pensando, é muita coincidência para ser coincidência, entende? É muita coincidência para ser coincidência. Porque, veja bem, de repente aconteceu aquilo, e nesses 2 anos que a gente está aqui, alguma coisa aconteceu na vida de vocês também. Sim ou não? Desapontamentos, problemas, situação. Esse povo estava no Brasil, aí desceu lá em Hitachi, não foi? Foi lá em Hitachi, aí por um acaso a gente descobriu que estava perto, aí ficamos, vamos orar para vocês mudar para Mitsukai agora, né? Porque Hitachi para cá é 2 horas e pouco, né?
E batalha em oração. E por um acaso você trabalha ali junto com o Alexandre. Gente, não tem como ser uma coincidência. Eu estou falando tudo isso, nem era isso, nem isso que eu vou falar ainda, tá? Eu não comecei a pregar, gente. Né? Por favor, tenham paciência comigo. Eu estou falando isso para a gente poder entender que existe um plano de Deus acima do nosso plano que faz com que todas as coisas aconteçam. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo a fazer no seu coração. E só o fato de saber de tudo isso já me dá certeza de que eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso me relacionar mais com Ele. Tem algo de Deus para ser feito. Às vezes a gente está aqui tão focado nos nossos problemas, sabe? E, na verdade, o plano de Deus é muito maior do que os nossos problemas. Às vezes a gente está vindo na igreja, assim como eu fui um dia, por causa de um problema. Mas aí Deus olha e fala assim, puxa, isso que você está passando, eu posso resolver no instalar de dedos. Porque o que eu tenho para você é muito maior. É um propósito muito maior. Eu tinha um problema, meu problema era o seguinte, eu vim para Jesus com o meu coração todo arrebentado. E hoje, o que eu mais faço para Jesus é ministrar em cima daquilo que eu vivi. Entende? Relacionamentos. Por exemplo, tem muitos jovens que me procuram para falar sobre namoro. E por que isso? Por que tem essa afinidade com esse tipo de assunto? Porque a minha vida inteira eu fui quebrado nessa área. E quando Deus me restaurou, eu posso também, com a mesma experiência, ajudar outras pessoas nessa área. Entende? E você vê, na área que eu fui ferido, é a área que Deus mais usa para poder restaurar a vida das pessoas. E eu quero te falar uma coisa, a situação que você está vivendo hoje, que parece ser impossível, em breve, Deus vai usar você para ajudar outras pessoas na mesma situação. E aí é muito interessante, porque aí você começa a falar, a pessoa começa a contar a história, você fala, puxa, eu passei por isso. Eu sei aonde é o caminho das pedras. Eu tenho um amigo uma amiga, na verdade, que ela viveu um período muito grave de depressão. Muito grave. E aí, através de Deus e de muito acompanhamento, ela foi curada. E aí, o que acontece na vida dela hoje? Todo mundo que chega para ela com problema de depressão. E ela sabe o caminho das pedras. Mas ela falou assim que o que mudou a cabeça dela em relação a isso foi quando ela entendeu que ela só estava passando por aquilo por causa que Deus depois iria usá-la para ajudar outras pessoas. Ela falou assim que aquilo deu uma força para ela. Então, tudo aquilo que acontecia na vida dela e no coração dela era uma lição. Olha que coisa interessante. Isso é muito sugoi. Quando ela passava por um momento de tristeza, de angústia, de solidão, ela focava assim, peraí, isso daqui é uma lição que eu tenho que aprender, porque em breve eu vou poder ser usada por Deus para poder ajudar outras pessoas. Então, quando acontecia uma situação, ela ia, olha, eu passei por isso. A própria Bíblia diz, né, que a gente se compadece pela dor das pessoas, né, por aquilo que a gente viveu. Então, ela começava primeiro que ela se compadecia. Tem muitas pessoas que não passam por isso não se compadecem, na verdade. Acha que é frescura, acha que é isso e aquilo. Só quem passou por momentos de dor sabe como funciona isso. Então, Deus usava ela assim de uma graça tão grande, de poder ministrar o coração das pessoas, essa compaixão, esse amor. E ela pôde ajudar muitas e muitas pessoas. Mas ela passou por aquilo. Deus tem algo a realizar na nossa vida que é muito maior do que a gente. Às vezes a gente chora por uma ferida, às vezes a gente passa por um momento de dor, mas é por causa que depois, lá na frente, nós vamos poder ser usados por Deus para aliviar a dor de outras pessoas. E olha, eu vou falar para você, não existe coisa mais maravilhosa no mundo do que poder ser usado por Deus para isso. É muito interessante. Como eu falei, eu era uma pessoa que amava odiar crente. E hoje, todas as pessoas que chegam perto de mim, que não são cristãs, e elas têm os seus questionamentos. Quem não tem? Não é mesmo? E elas vêm falar, você é crente? Ah, você é um fanático. Ah, você é um bitolado. E eu recebo muitas críticas por causa disso. Muitas mesmo. Entendeu? Tem gente que... eu recebo essas críticas e eu sei como é que é isso, porque eu criticava também. E eu, na verdade, eu era muito bom em fazer isso. Em criticar crente. Eu era muito bom em bagunçar com vida de crente. Eu era muito bom em fazer perguntas que dava um nó na cabeça do crente. E hoje em dia, quando as pessoas vêm elas vêm me questionar e me criticar, eu entendo o outro lado. Então eu posso ser até usado por Deus para poder esclarecer. Uma vez eu estava trabalhando na fábrica e aí eu levava minha Bíblia, porque eu sempre levo minha Bíblia para os lugares que eu trabalho. E aí eu abri minha Bíblia e estava lá o envelope do dízimo. O cara olhou e falou, você também dá dinheiro para o pastor?
Aí eu falei assim, olha, se você quiser, eu posso te explicar sobre isso. Né? Ele falou, não, vocês são tudo bitolado. Aí eu percebi que ele estava, né, bem armado, falei, deixa quieto, né? E fui esperando um momento, até uma hora que ele perguntou, falou, mas como que é isso? E aí eu pude explicar para ele o que a Bíblia diz, o que eu creio, o que eu acho, o que eu não acho, né? E a gente fez uma amizade muito boa. E depois de uns 6 meses ele foi na igreja comigo. Mas por quê? Porque eu entendo o outro lado da crítica. Então, quando ele fez aquela crítica, eu também não me armei, eu não fiquei, caramba, o cara é, né, que grosso, sei lá. Eu pude entender o lado dele, tive paciência em esperar o momento certo para poder explicar para as pessoas. Porque, gente, não tem segredo. As coisas de Deus não tem segredo. Está tudo aqui no livro. É igual o manual de instrução. Você abre, você lê, você entende. É muito simples. É que a gente complica, né? E também tem muito crente que complica também, né? Venhamos e convenhamos. Os crentes, às vezes, complicam demais as coisas, não é mesmo? Eu sei disso porque, às vezes, eu olho para mim e falo, caramba, Tocha, você complica demais. É tão simples. É tão simples você chegar lá e pregar o evangelho, falar do amor de Cristo para as pessoas. É tão simples descomplicar. Por que você complica as coisas? Mas eu creio assim que Deus ele está realmente fazendo algo novo nas nossas vidas. E você colocou o pé aqui hoje, Deus tem um propósito para você. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí. Agora eu vou começar a pregar, tá, gente? Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Mateus 13. Mateus é Novo Testamento, no capítulo 13, versículo 54. Mateus 13, 54. Alguém aqui está com calor? Está calor? Está calor? Por favor, se puder desligar um pouquinho o estobo, né? Porque calor humano também agora aqueceu o ambiente, né? Mateus 13, 54. Desde a semana passada que a gente tem falado sobre um tema que é a restauração da fé. E eu não costumo colocar temas nas minhas ministrações, eu não trabalho com essa parte de temas. Mas desde a semana passada que Deus tem falado comigo a respeito de restaurar a fé. E eu estou entendendo o que Deus está querendo fazer com a gente. Mateus 13, 54. Então eu vou ler para vocês aqui o versículo e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Posso ler? Fala assim, ó. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Ok. O que o Senhor tem colocado ao meu coração a respeito desse tema de restauração da fé, tem um ponto principal, que é o quê? O que é a fé? Eu tenho falado todas as semanas, em todas as células e cultos, que a fé é aquilo que liga a nossa vida a Deus. Ok? Porque quando a gente fala assim, não, é porque o poder de Deus, mas espera aí, para eu poder ativar o poder de Deus, eu preciso ter fé. Então, quando Deus me deu esse tema da restauração da fé, Deus estava falando assim, Toshio, eu preciso que haja uma restauração da minha ligação com o ser humano. Aconteceu um problema nessa ligação, aconteceu um problema na fé das pessoas, de modo que se não houver uma restauração na fé, a gente não vai conseguir viver uma vida plena com Deus. E o que acontece? Como que eu posso identificar que houve um problema na minha fé, ou seja, minha fé ficou comprometida por alguma razão? Quando eu começo a analisar a minha vida e vejo assim que eu passei por momentos de desapontamentos, passei por momentos de tristeza, que me fez ou me afastar dos caminhos do Senhor, ou muitas vezes me fez andar por outros caminhos, sabe, dar aquela volta e você perceber que você está no mesmo lugar. Prova disso, eu sempre dou esse exemplo,
Prova disso é que muitas vezes hoje nas igrejas, você não vê mais pessoas novas chegando na igreja, mas você vê pessoas que vêm de outras igrejas entrando em outras igrejas. E a pergunta é, por que a pessoa saiu daquela igreja? E normalmente a pessoa sai daquela igreja porque alguma coisa deu errado. Não é verdade, irmãos? Vamos ter que concordar, não é mesmo? Alguma coisa deu errado. E aí a pessoa se desapontou. E eu não estou falando que se desapontar é errado, porque às vezes houve motivo para desapontar, tá bom? Às vezes houve motivo. Hoje, irmãos, eu vou ser muito honesto com vocês. Tá? Eu vou ser bem transparente. É que hoje em dia tem tanta coisa errada acontecendo, que é complicado. Eu entendo quando a pessoa fica com receio de entrar numa igreja, porque tem tanta coisa errada acontecendo, que até eu fico com receio de entrar na igreja. Às vezes eu vou numa igreja assim, eu fico olhando, eu falei, será que eu conheço essa placa? Será que eu conheço essa pessoa? Mas por causa das coisas que estão acontecendo. E eu não estou falando para você que aqui nunca vai acontecer, eu sou ser humano, entendeu? Às vezes eu acredito que até o erro de a gente enxergar um pastor como super-homem vem do próprio pastor, porque às vezes ele se comporta como um super-homem, e aí depois quando aparece uma falha, pronto, até ele se condena. E eu não sou, gente, eu não sou adequado para estar aqui, por exemplo. Talvez você esperou uma pessoa mais velha, com um terno, uma gravata, já se desapontou aí, não é mesmo? Isso porque ainda você não me viu no dia a dia, porque assim, eu procuro me vestir, né, assim, num culto e tal, mas lá na minha casa eu coloco o meu boné, eu não faço a minha barba, né, eu uso bermuda, entendeu? Né, para você saber quem eu sou de imediato. Eu sou ser humano, eu posso desapontar as pessoas. O que acontece? Há problemas que estão acontecendo sim nas igrejas. E as pessoas, elas saem desapontadas, muitas vezes com razão, e elas vão para outras igrejas, e vão para outras, e vão para outras. E daqui a pouco você já passou por 4, 5, 10 igrejas. Só que quando você perceber na sua vida espiritual, você está no mesmo nível, ou até abaixo do nível que você estava antes. Deu problema na fé. A sua fé está comprometida por causa de desapontamentos, de situações que você viveu, pessoas que se desapontam com Deus. Sabe aquela coisa? Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não fez aquilo que eu esperava que o Senhor fizesse? Muitas vezes a gente se desaponta com Deus. Por quê? Porque a gente coloca a nossa fé no lugar errado. E aí colocou a fé no lugar errado, não acontece aquilo que você esperava, você se desaponta. E a nossa fé vai ficando comprometida. Eu estou falando aqui algumas coisinhas, mas eu quero que você analise tudo na sua vida. O que aconteceu para que, de repente, a sua fé em Cristo ficasse fraca? A nossa fé foi comprometida em algum momento. E aí, claro, né, tem a ação de Satanás que bate naquela mesma área que você foi afetado. Aí tem as pessoas em volta que batem naquela mesma área que você está afetado. E daqui a pouco, quando você percebe, parece que acabou aquele amor por Cristo. Parece que acabou aquele amor de estar na igreja, porque, gente, quando eu me converti, eu queria morar na igreja. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, quando ela nasce de novo, quando ela tem aquele primeiro amor em Cristo, gente, a gente não quer sair da igreja, a gente quer limpar o culto, a gente quer arrumar as cadeiras. Eu queria mudar para um predinho que tinha do lado da igreja, porque eu queria ficar perto, sabe? É meio inocente. Mas hoje em dia, você fala assim, acabou a alegria de estar ali. Aquela pessoa que era aquele pastor que você tinha uma referência, hoje você mal pode olhar para ele, que você já fica, né, oriçado. O que aconteceu? A nossa fé foi comprometida. E por causa disso, a gente começa a andar por outros caminhos e a gente perde o propósito de Deus para a nossa vida. Eu creio do fundo do meu coração que o desejo de Deus para esses dias é restaurar a nossa fé, de modo que nós vamos poder novamente viver todo aquele sentimento do primeiro amor. A gente vai voltar a acreditar nas pessoas, irmão, quando a nossa fé é restaurada. A gente vai voltar a acreditar em Deus. Não, Toshio, mas eu acredito em Deus. Tá, se você acredita em Deus, então por que as coisas não estão acontecendo? Se você acredita em Deus, então por que a nossa vida ficou estacionada? Porque se a gente acredita em Deus, alguma coisa acontece, amém ou não amém? Não é mesmo? Poxa, se você crê, e a fé, a Bíblia fala assim, que a fé é aquilo que move as coisas. Então, alguma coisa tem que acontecer. E por que não está acontecendo? Eu não percebi, mas a minha fé está comprometida. Aqui nessa passagem, fala de um homem chamado Jesus. Quem que é Jesus? Dispensa comentários, não é verdade? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, aquele todo-poderoso que fez milagres por onde passava. Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, entregou a sua vida para que a gente pudesse ser salvo hoje. Jesus,
aquele que curou enfermos, aquele que ressuscitou mortos. E aí Jesus Todo-Poderoso chegou lá naquele lugar onde que ele viveu. E a Bíblia diz o quê? Ele não pôde fazer milagres ali, não muitos milagres, por causa da incredulidade das pessoas. Aí, eu não sei vocês, mas quando eu li a primeira vez essa passagem, eu pensei, ué, mas Jesus não é Jesus? Jesus não é o Todo-Poderoso? E eu falei, Senhor, então quer dizer que todo super-homem tem sua criptonita? Não é? Todo super-homem tem aquilo que tira a sua força? Eu falei, não, Jesus falou bem claro para mim, não, nada tirou minha força. Só que não tem como eu operar aonde há incredulidade. E o que é incredulidade? A incredulidade, ela está para a fé da mesma maneira que a escuridão está para a luz. Se não tem luz, tem escuridão. Se não tem fé, tem incredulidade. Coloca a fé, a incredulidade vai embora. Coloca a luz, que a escuridão vai embora. Você está entendendo? Então, chegou lá, as pessoas olhavam para Jesus, o filho da Maria, o filho do carpinteiro, que tem os irmãos, que tem as irmãs. Você é um cara normal. Você viu que a fé deles estava comprometida por causa dos olhos? A fé deles estava comprometida por causa que eles viam que Jesus era normal como todo mundo? Então, pela fé comprometida, Jesus não pôde fazer milagres ali naquele lugar. O que eu estou falando? Estou falando que você é incrédulo? Não. Eu estou falando que por causa da nossa fé que está comprometida com algum problema, a gente não vê Jesus fazer muitas coisas. Então, por isso que muitas vezes a gente ora e Deus não responde. Porque eu vou te falar uma coisa, Deus, Ele ouve as nossas orações. E por que Ele não está respondendo? Ontem a gente estava na igreja do pastor Jansen, né? Um grande amigo, e eu estava falei um pouquinho sobre o caminho de Emaús, né? Que teve aqueles 2 homens. A Bíblia diz assim que eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Jerusalém era o local, né? Era o point do momento. Né? A Bíblia fala assim, tem até um significado de Jerusalém, que é a casa do pão. E Emaús é um lugar onde tinha aquelas águas termais, águas quentes. E ele estava saindo de Jerusalém e indo para Emaús. O que eu entendo com isso? Ele estava saindo da casa do pão, do lugar que eles deveriam estar. Onde estava o fervo, onde que o negócio ia pegar. E estavam indo para as águas quentes, estavam indo para a sauna, estavam indo para o onsen. Por que eles estavam fazendo isso? A Bíblia fala, estava escrito ali, porque eles estavam desapontados, entristecidos, porque eles esperavam que Jesus fosse redimir a Israel. Redimir como assim? Queria libertar Israel da opressão do Império Romano. Olha só, eles tinham uma fé, mas a fé aplicada no lugar errado. Por causa que Jesus ele veio para redimir mesmo. Ele não veio para libertar o povo de um sistema político, ele veio para libertar o povo dos seus pecados. Ou seja, eles tinham fé, mas no lugar errado. E aí, por que não aconteceu isso? Jesus foi crucificado, morreu, eles foram embora. Falei, puxa, o que aconteceu? Mas Jesus não era isso? Você não viu ele fazendo um monte de milagre? Mas o que aconteceu? E aí Jesus apareceu no caminho para eles, e a Bíblia diz assim, que eles não reconheceram Jesus. E Jesus falou assim, o que vocês estão conversando? Eu falei, você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? As coisas que estão acontecendo? Aí Jesus, quais coisas? Jesus conversando com eles, e eles não perceberam que era Jesus, cara. Por quê? Porque a fé deles estava comprometida. A fé deles estava ferida, machucada. A fé deles fazia... o problema na fé deles fazia com que eles não conseguissem enxergar Jesus naquela situação. Jesus está aí nessa situação, mas muitas vezes a gente não vê, porque a minha fé está comprometida. Vocês estão me entendendo? O desejo de Deus é restaurar a nossa fé, para que a gente possa voltar a enxergar Jesus em todas as coisas. Porque Ele está quando tem vitória, quando tem derrota. Ele está quando você está feliz, mas quando você está machucado também. Ele está quando você está triste, quando você está magoado. Ele está no momento da sua alegria também. Ele está em todo momento. Mas muitas vezes, porque a gente não sabe guardar a nossa fé, a gente não consegue enxergá-lo. E aí que é problema. Porque aí no momento da tristeza a gente acha que está sozinho. Eu já passei por momentos assim. Eu lembro de que quando eu mudei para cá, né, eu estava lá num lugar, numa igreja grande, muitos membros, muitos pastores. E aí quando eu mudei para cá, eu me senti muito sozinho. E aí eu lembro que um dia eu desabafei com a Raquel, eu falei, Raquel, que saudade de alguém botar a mão na minha cabeça e orar por mim. Aí a Raquel deu risada, né? Porque a minha esposa, ela me ama, irmãos. Ela me ama. E ela, assim, é aquela pessoa que mais trabalha na minha vida. Ela falou assim, para com isso, cara. Fica aí choramingando.
Né? Será que não está na hora de você começar a entender de que Deus, Ele não quer mais que você dependa somente disso? Não que não seja errado, mas será que não está na hora de você se levantar assim para você andar, sabe, com as suas próprias pernas por um tempo? Fica aí dependendo de uma mão na tua cabeça. E eu, naquela hora, fiquei meio triste, fui chorar num cantinho assim, né? Mas você sabe como o homem é, né? As irmãs devem saber como que os homens são, né? A gente não demonstra muito, mas a gente vai chorar no banheiro tomando banho, né? Que aí... né? Sabe, e naquele dia, eu entendi. Eu estava me sentindo sozinho. E eu não via Jesus naquilo ali. E aquele pedala Robinho ali, que a Raquel me deu, serviu para eu abrir os meus olhos e perceber, peraí, eu não posso deixar minha fé ser comprometida por causa disso. Entendeu? Eu não posso deixar. Então eu tive que tomar uma decisão de confiar em Deus, de entender que mesmo as circunstâncias mais adversas, elas servem para um propósito, coloquei os meus olhos em Cristo, e aí eu pude ver Jesus naquela situação. E é isso que muitas vezes falta na nossa vida, é ver Jesus na nossa situação e a gente não consegue enxergar, porque a nossa fé está comprometida. Então aqui nessa história a gente vê que Jesus, ele queria fazer milagres, mas ele não pôde fazer por causa da incredulidade das pessoas. Nós precisamos, ao invés da gente ficar lutando, porque tem pessoas que lutam pelo lado errado, né? É mais ou menos assim, ó. Eu estava falando ontem também, é um pensamento muito interessante. As pessoas, elas querem ser cheias de Deus. Elas querem queimar, ter o seu coração queimando por Jesus, elas querem ter um fogo dentro de si, né, de amor por Cristo. E aí o que a gente faz? A gente se esforça para ter esse fogo. Você vai no culto, você vai na célula, você participa das coisas e tal. Quando, na verdade, é muito mais fácil, ao invés de você ficar tentando colocar lenha no fogo, é você afastar aquilo que rouba o fogo. Não é verdade? Imagine só você quer colocar fogo numa lenha que está aqui com uma torneira de água em cima. Você vai colocar fogo e vai apagar, vai colocar e vai apagar. E você fica se esforçando para colocar fogo naquilo, quando na verdade você tem que afastar aquela água. Entende? E a mesma coisa, o que está roubando a sua fé? Às vezes a gente fica lutando para ter fé. Eu acredito que tem pessoas aqui dentro que são pessoas assim, ó, que buscam a Deus. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você escuta pregação e tudo, mas mesmo assim a fé não vem. Por quê? Porque está fazendo o processo errado. Ao invés de você ficar lutando para ter fé, você tem que lutar para afastar o que rouba a sua fé ou o que compromete a sua fé. O que está comprometendo a sua fé hoje? Está comprometendo a minha fé, Tuxa, porque, puxa, eu fico ouvindo, ouvindo as pessoas, eu fico ouvindo coisas. Puxa, por causa que eu tenho um amigo, que na verdade não é amigo, ele fica falando um monte de coisa que não tem nada a ver. É por causa que eu estou ali dentro da minha casa, e ali na minha casa, meu Deus, é uma luta, uma guerra, é um monte de coisa acontecendo. Olha aí, a gente identificando as coisas que estão roubando a nossa fé. Você sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Como eu falei, eu vou ser muito transparente. Né? Dentro das nossas casas, é o lugar onde acontecem as maiores batalhas. Amém? E o que acontece? Você pode tornar a sua casa um campo de guerra que você perde a guerra, ou você pode tornar a sua casa um lugar onde você vence as batalhas. Depende de você. Por causa que a minha família e a sua família não tem nada de diferente. Como eu falei, eu não sou super-homem. Lá em casa nós temos problemas sim, enfrentamos desafios quase todos os dias. Mas eu vou te falar uma coisa que eu faço, que funciona, eu pego a Bíblia e eu jogo dentro da minha família. Eu enfio na cabeça dos meus filhos. É Bíblia, Bíblia, oração, Bíblia, célula, Bíblia, oração, oração. Eles falam, meu Deus do céu, povo. A Isabela está... Hoje, quando der meio-dia, que acabar esse culto, a Isabela vai falar assim, ai, graças a Deus que acabou. Porque desde sexta-feira, é sexta, sábado, domingo, ela não parou em casa. Eu não parei em casa. Coitado do Lucas. O Lucas veio passar uns dias em casa, não ficou em casa. 3 dias na igreja, porque a gente não parou, cara, a gente não parou. É assim, é frenético. Por que é frenético? Esse Bíblia, Bíblia, Bíblia. Por causa que os problemas são grandes dentro de casa, amém? E se eu não fizer isso, vai ter problema sério. Vai ter problema sério. Meus filhos, o Benjamin, às vezes eu posto umas coisas do Benjamin que ele me surpreende. Chegou, papai, vamos para a igreja, segunda-feira. Eu falei, acabei de voltar de lá, você é louco? Ele, vamos para a igreja. Papai, vamos para a Fire Church. Papai, vamos para a igreja do pastor Jansen. Papai, a gente precisa ir lá na igreja do pastor Leandro. Por quê? Porque a gente foi na igreja dele, não teve culto. E ele quer ir lá. Ele falou, esqueceu de fazer o culto, porque a gente foi visitar lá o pastor, né? Fomos tomar um café com ele, e a igreja embaixo na casa dele, ele foi lá e ficou esperando o culto. E não teve culto, lógico, era o quê? Terça-feira, sei lá.
sabe, e assim, isso me traz uma direção que, assim, eles estão entendendo. Não é questão de transformar os meus filhos nos bitolados de igreja, mas a questão é que melhor assim do que de outra forma. Não é verdade? Então, assim, eu preciso ser responsável em colocar Deus na minha família. E não é colocar Deus na minha família de qualquer jeito, não. Vamos orar, vamos ministrar. Eu preciso ser o mais crente da minha casa. Sabe aquela coisa de ser a pessoa que vai levantar a coluna de Deus? Então, tipo assim, eu que dou o norte dos princípios dentro de casa. Esses dias o Israel me questionou nos negócios. Ele olhou para mim e falou, papai, mas isso daí que você está fazendo aí é certo? Eu olhei para ele assim e falei, oxe, virou polícia dentro de casa agora? Aí eu tive, peraí, vamos sentar, eu vou te explicar. É isso, isso, isso. E quantas vezes eles olham para mim, teve vezes da Isabela olhar assim e falou, tipo assim, ó, ninguém fala nada comigo. O pessoal chega lá em casa, oi, tudo bem? Às vezes nem fala oi. Mas quando percebe alguma coisa errada, pai, o que você está fazendo? Foi o que eu estou fazendo. Pronto, eu tenho 10 olhos em cima de mim. Né? Não, nem errado, não estou falando de coisa errada. Por exemplo, um dia eu peguei um trabalho, né, eu faço trabalho de design gráfico. E eu peguei um trabalho e estou fazendo um catálogo. E aí a Isabela entra lá, pai, o que você está fazendo? Eu falei, é um catálogo, Isabela, para o meu trabalho. Eu falei, mas essas mulheres aí? Eu falei, é mulher. Não está pelado, não está nada, mas é mulher. É o meu trabalho. Ah, tá. Tá. Tipo assim. Mas sabe por quê? Por causa que eu prego isso dentro de casa. Entendeu? Eu prego isso dentro de casa. A gente prega santidade, a gente prega, né, comprometimento. Né? Por exemplo, a Isabela hoje, ela confessou. Eu estou expondo todo mundo hoje. A Isabela confessou. Eu orei para vocês perderem a hora. Porque está só o pó. Né? Eu orei para vocês perderem a hora. Mas se eu perco a hora, ela é a primeira. Pai, você fala aí para a gente ter cuidado com o horário e perde a hora? É a primeira. Entendeu? Mas por quê? Por causa que eu levanto uma coluna de princípios dentro da minha casa. Entendeu? Eu quero te dar um conselho. Se está tendo problema na sua casa, pega isso aqui, ó. Aplica isso aqui na tua casa. Eu tenho célula na minha casa, célula da família. Eu faço célula da família na minha casa. Entendeu? E você não precisa ser aplicado na Bíblia para fazer célula da família, não, gente. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Você pode sentar um dia e falar, vamos ler a Bíblia junto. Isso já é bênção demais. Então vamos começar por Gênesis, cada um lê um versículo, sabe? Coisas assim. A gente faz isso. E por que eu faço? Você acha que é legal? Eu queria dormir, irmão. Eu queria tirar meu tempo de que o quê? Naquele dia, no dia da célula, o dia que eu estou mais cansado, o dia que eu estou mais vontade de não fazer, mas vamos fazer a célula da família. E senta todo mundo na mesa, às vezes a Isabela chega assim, eu não quero, eu estou cansado. E senta e vamos fazer a célula da família. E faz. Entendeu? É luta? Claro que é. Mas se a gente não fizer isso, os problemas vêm. E dentro da nossa casa é o pior problema. Porque aí acontece aquela situação, compromete a nossa fé. Aí a gente fala, quer saber? Vou na igreja mais não. Poxa, eu estou buscando a Deus. Quem nunca fez isso? Estou buscando a Deus e está acontecendo um monte de problema. Aí você está lá buscando a Deus, de repente seu cônjuge vira contra você. Fala, tá vendo? É começar a buscar a Deus, começa a dar problema. Né? E a gente acaba sendo comprometido na fé porque não está percebendo o que está acontecendo. Então, meus irmãos, a gente precisa identificar o que está roubando a nossa fé, porque aí fica muito mais fácil fortalecê-la, porque quando você for buscar Deus, você vai sentir a presença dele te encher, você vai sentir ele tomar a sua vida, você vai sentir ele fazer alguma coisa. O primeiro passo para a gente não é somente pegar e colocar lenha no fogo, mas é afastar o que está apagando o fogo. O que está apagando o fogo na sua vida? Hoje em dia a gente tem acesso a tantas coisas boas e ruins. Você entra na internet, você tem acesso a coisa boa e ruim. Você participa de coisas com seus amigos e você tem ali acesso a coisas boas e ruins. E a gente precisa começar a ser um pouco mais seletivo naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve. Sabe, a Bíblia fala assim, ó, em Romanos, fala bem assim, ó, escute bem, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Eu acho que a maioria já escuta esse versículo, não é mesmo? Ó, você percebeu que é duas partes do versículo? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? A primeira parte é uma sentença. A fé vem pelo ouvir. Quando você começa a se alimentar de determinadas notícias da internet, quando você começa a se alimentar de determinadas notícias na sua fábrica com seus amigos, você não gera fé naquilo? Quem nunca
Quem nunca ouviu dentro da sua fábrica, em agosto vai ter corte, e bateu aquela preocupação no coração? Não é mesmo? Quem nunca ouviu assim, vai cair a produção. E aí pronto, você já começou a ficar preocupado. Gerou fé no seu coração por aquilo que você ouviu. Então a fé vem pelo ouvir. Então onde você coloca os teus ouvidos, vai gerar fé no teu coração, seja positiva ou negativa. E se você estiver, né, num lugar onde há muito negativismo, não pense você que vai ficar tudo bem. Meus irmãos, eu trabalhei num lugar que era assim, ó, a gente ia num soul gay de 12 pessoas. E tinha um grupo de pessoas ali que, gente, falava na ida, falava na volta, sentava na hora do que falava, só besteira e porcaria. Só besteira e porcaria. Falava mal dos outros, falava mal da fábrica, criticava todas as coisas. Chegou uma hora que eu nem queria mais pegar soul gay, porque eu falei, meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Eu tinha um fone normal, eu comprei aquele fone de enfiar dentro da orelha, porque eu não estava mais conseguindo lidar com aquela situação. Eu chegava na fábrica e sentava, mas você viu? Porque isso aqui... Meu Deus do céu, eu não conseguia aguentar. Eu comecei a fazer o que do lado de fora da fábrica. Mas não era por causa... Eu não era assim, as pessoas, é porque está fazendo mal para mim. Aí, sabe quando você começa a ficar sobrecarregado? Aí eu comecei a levar meu fonezinho e ficava ali. Aí no que ia lá do lado de fora, pegava minha Bíblia, começava a ler. Era como se fosse uma desintoxicação. Né? Se eu recebia tudo, eu começava a ler a Bíblia para desintoxicar. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo, que você está vendo, porque isso pode estar roubando a sua fé. Não é mesmo? Aí ele fala na segunda parte, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí eu entendo, não é só a fé vem pelo ouvir, mas se eu ouvir, ou ler, ou participar de coisas que são concernentes a Deus, então a minha fé ela vai ser ativada da maneira certa. Aí eu vou começar a ser diferente, fazer a diferença onde eu estiver. Aí eu posso ser diferente na minha família, inclusive. Porque, veja bem, eu não consigo fazer a diferença dentro da minha casa, ou em qualquer lugar que eu estiver, se o meu coração não estiver com a fé correta. Se o meu coração não estiver realmente com a minha fé restaurada. O nosso problema é por causa que muitas vezes a gente não admite que a nossa fé está abalada. O nosso problema é que muitas vezes a gente prefere ficar resistente às verdades que Deus coloca no nosso coração, ou que Deus fala através de um púlpito. Será que a nossa fé não está abalada? Será que a sua fé não está abalada? Será que não foi por isso que Deus trouxe você aqui? Para restaurar você? E talvez você pense assim, Toshio, mas, né? Eu nem conheço direito essa igreja, eu nem conheço direito as pessoas, né? Como é que eu posso confiar? Meu irmão, deixa eu te dar um exemplo. Sabe o seu banco? Onde você guarda o seu dinheiro, onde você recebe o seu salário? Você conhece o dono do banco? Você conhece a atendente do caixa? Mas seu dinheiro está lá. Seu dinheiro não está lá? Você não recebe o seu salário na conta do banco? Né? Olha só que interessante. No Brasil, eu nunca faria isso. Um dia eu fui tirar o dinheiro no caixa do banco. E aí, a mulher falou, eu preciso da sua caderneta e do seu INCAM. Eu falei, assim? Na tua mão? Assim? Aí ela ficou olhando para mim, olhando para ela. Mas, e a senha? Não precisa. Com a sua caderneta eu consigo tirar. Eu falei, o que me garante que você não vai tirar mais? Você entende? Mas tem gente que nem pensa mais nisso, simplesmente vai lá e coloca. Não é verdade? Você dá ali a sua caderneta, a pessoa vai lá, tira o dinheiro para você, traz a notinha e você confia na notinha. Já parou para pensar? Às vezes você pega o seu cartão de crédito e você entrega na mão da atendente, a atendente vai lá, pega o seu cartão, vai lá, passa e entrega para você de volta. Se ela tira uma cópia do seu cartão, já era. É ou não é? Tem um monte de história na internet dos brasileiros que fazem isso, né? Então. Aí você fala assim, é que eu não confio. Não é não, irmão. A questão não é confiar nas pessoas, a questão é você entregar na mão da pessoa certa. E é Deus. É entregar na mão da pessoa certa. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe. É porque Deus queria falar ao teu coração. Por que não confiar nele? Não estou falando para você confiar em mim. Estou falando para você colocar os seus olhos nele. E talvez tenham pessoas que não conseguem fazer isso porque a sua fé também está comprometida. Então, eu tenho um outro caminho a trilhar com você. Se tudo isso que eu falei, se eu não conheço a tua vida, se eu não sei o que você está passando, se tudo isso que eu falei fez sentido para você, você não acha que é Deus falando com você?
Porque você acha que eu planejei? Eu falei, aquela pessoa vai vir na igreja hoje, então vou procurar no Facebook a vida da pessoa, né? É muito trabalho, não dá não. Entendeu? Será que a gente não pode crer que é Deus falando com a gente? Porque ou você acredita em coincidências demais, ou então é bom começar a acreditar que Deus está falando. E eu acredito que Deus está falando. Eu acredito que Deus está ministrando ao meu coração. Eu falo essas coisas aqui para você, mas eu identifico coisas que estão abalando a minha fé. Eu começo a identificar coisas no meu coração que muitas vezes eu permito e eu não posso mais permitir, porque isso compromete toda uma realidade. Deus te trouxe aqui para restaurar a tua fé. Restaurar a tua fé na igreja, restaurar a tua fé nas pessoas, restaurar a tua fé na sua família. Você que é homem da casa, você tem uma responsabilidade de levar a palavra de Deus para sua casa, sabia? Não é a sua esposa, não. Você é homem da casa. É você que leva o alimento espiritual para dentro de casa. É você que atrai as pessoas a fazer as coisas de Deus. Eu lembro de uma vez de um rapaz falando assim, não, porque o meu filho vai ser pastor, meu filho ele vai ser isso, meu filho ele vai fazer aquilo. E colocou um peso, sabe, sobre a vida do filho. Falou, mas e você? Não, eu não. Deixa eu aqui. Aí vinha a família para a igreja, só que ele não vinha. Aí ele não ia para a igreja. Aí vinha a esposa junto com os filhos. E aí ele fala, não, mas Deus tem um plano na vida do meu filho. Mas ele fala, não, eu não. Você acha que o filho dele virou alguma coisa? Por quê? Porque ele tem que puxar. Eu não estou falando que assim, o seu filho só vai ser pastor se você é pastor ou alguma coisa nesse sentido. Não. Mas eu estou falando que se você não fizer a sua parte como um homem da casa, de puxar a filhinha junto com você, puxar a linha junto com você, as coisas não acontecem assim. Eu não quero que os meus filhos sejam pastores. Eu quero que os meus filhos encontrem em Deus o que Deus quer para eles. Na verdade, se fosse para querer alguma coisa, eu queria que os 3, os 4 virassem missionários e fossem para aqueles países mais difíceis. Né, Isabela? Vai para a África, vai para a Eritreia. Amém, irmã? Missionária. Vai para a China, né? Vai para a Rússia, lá na parte mais gelada da Rússia, para pregar o evangelho. Não estou brincando. Mas eu queria, sabe? Eu queria. Mas imagine só, eu falar isso deles e eu também não sair do meu quadrado. Como? Não, porque eu quero que meus filhos sejam missionários, mas na hora que para eu ser missionário, não, eu não. É meio confuso. Então, eu como homem, você como homem da casa, você que tem que puxar essa linha para dentro da sua casa. Entendeu? Uma vez a Raquel falou assim para mim, Toshio, a gente precisa fazer a nossa célula da família. Raquel, ela falou assim, que engraçado, né? Você não prega em casa e quer pregar lá fora? Ó, minha esposa, irmão. É bem assim, é muito amor. Muito amor. Sabe? E de vez em quando ela é assim, dá uns pedala na gente. Mas é uma verdade. Né? Às vezes a gente quer tanta coisa lá, não sei o quê, mas a gente não faz aqui dentro do nosso próprio lar. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado com aquilo que está roubando a nossa fé. Como que a gente deve fazer isso? Primeiro, identifique o que está roubando a sua fé. Como que você pode identificar? Você pode identificar na sua própria vida. Analise o coração de vocês, assim como eu analiso o meu. Segunda coisa, eu posso pedir ajuda. Meus irmãos, aí que está um ponto. Quando a gente pede ajuda, 2 coisas acontecem. Primeiro, que você recebe ajuda. E segundo, que você já é curado de uma outra coisa, que é a confiança nas pessoas. Entendeu? Eu sempre faço isso aqui no final do culto, mas eu vou fazer agora. Olha, eu estou aqui dispondo a mim e a minha família para ajudar vocês no que vocês precisarem. Precisa de um conselho? Nós estamos aqui para ajudar. Precisa conversar? Nós estamos aqui para ajudar. Quer um conselho de Deus no que você está passando? Nós estamos aqui para ajudar. Toshio, mas eu não tenho medo de falar, porque de repente eu passei por uma igreja que o pastor falou todo o meu problema para todo mundo. Aqui a gente não faz isso. Aqui ninguém sabe do problema de ninguém. Se a pessoa conta para mim, eu não conto para ninguém. Eu não conto. Por quê? Porque é errado, né, irmão? É feio, né? Imagina, você vai falar um problema que você está passando para mim, eu vou ficar falando para os outros? Às vezes nem para minha esposa eu passo. Tem gente que vai falar assim, olha, eu queria falar com você, mas não quero que você falasse para ninguém. Eu falei, nem para minha esposa, nem para sua esposa. O que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo um problema, mas eu não posso falar. E amém. Ou quando acontece uma situação, né, que tem que ser falado, eu aviso antes, olha, irmão, eu preciso compartilhar isso com a minha esposa para a gente poder tomar uma decisão. Você me permite fazer isso? E por que tem que ser assim? Por causa que é a vida das pessoas. Entendeu? Eu tenho que colaborar para que a pessoa volte a ter confiança nos homens. Entende?
Então, a gente está aqui disposto a ajudar qualquer um de vocês, se vocês quiserem. Porque eu sei também que não é fácil andar sozinho. Não é fácil. Você precisar de alguém para te ouvir, precisar de alguém para desabafar. Tem momentos que a gente precisa de alguém só para ouvir os nossos problemas. Não é verdade? E aí, você tem encontrado alguém? Se você não tem, olha para cá. Pode contar com a gente aqui sim. Como eu falei, a gente é falho. A gente é ser humano. Mas a gente tem muita ética, viu? A gente tem muita ética. Então, né, conte com a gente. Então, identifique. Vamos voltar. Então, identifique, busque ajuda. E comece a retomar de onde você parou. Muitas pessoas pararam de ir na igreja, irmãos, por causa de problemas. E aí, hoje em dia, surgiu uma nova classe de pessoas, que são os desigrejados. Aquelas pessoas que elas acreditam e elas estão começando a ter uma convicção de que elas não precisam estar na igreja, né, na igreja aqui no corpo de Cristo, aqui no salão da igreja, para estar com Deus. E veja bem, é uma verdade isso. Deus não está aqui. Deus está com você. Amém? Se não tivesse esse salão, então acabou? Não. Se não tivesse um lugar para você congregar, Deus estaria com você. Não é verdade? Mas concorda comigo que o salão, a igreja, a instituição é uma parte importantíssima do nosso desenvolver? Não é mesmo? Por que eu falo isso? Se você pegar na Bíblia, você vai ler lá desde Gênesis, quando Moisés trouxe, né, tirou o povo do Egito, Deus libertou através de Moisés. O que eles levavam nas costas? Uma coisa chamada tenda. Desde Gênesis tinha uma igreja. Eles pegavam tudo em lona, né, em couro, levavam nas costas, e era uma coisa assim, que precisava de pelo menos 5.000 pessoas para carregar tudo aquilo, imagina? Era uma tenda que eles tinham que montar em cada lugar que Deus falava, para aqui e monta a tenda. Parava, montava, às vezes montava no dia, pode desmontar aí. Meu Deus, acabamos de montar, Senhor? Desmonta e vai. Entendeu? Então, a igreja já estava ali, a igreja que eu falo é a instituição, o salão mesmo, já estava ali desde o início. Há uma importância. Eu falo sempre aqui, tem coisas que Deus faz só na igreja. Tem coisas que Deus faz na célula, nas casas. Tem coisa que Deus faz lá no seu particular. Mas tudo isso é parte de um todo. Então a igreja é importante sim. Porém, irmãos, eu sei que às vezes dá problema na igreja. Mas você não precisa parar de ir na igreja por causa que deu problema numa igreja. Não é verdade? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre dou esse exemplo, e vou dar de novo esse exemplo. Mas é muito interessante. Se você vai lá no produto brasileiro, qualquer um, não vou falar de nenhum específico, mas você vai lá no produto brasileiro, você vai comprar 1 quilo de picanha. 1 quilo não, uma peça. Aí você compra uma peça de picanha. Aí o cara vende colchão duro no lugar de picanha para você, né? Corta lá da terceira veia para cima e vende para você com picanha. Aí você vê aquilo, vai comer, tem parecido o gosto, mas é ruim. Aí você fala assim, nunca mais como picanha na minha vida porque o açougueiro me vendeu picanha errada? Não. O que você faz? Troca de açougue, irmão. Troca de açougue. Não é verdade? Você não precisa parar de comer picanha. Quem que vai fazer essa loucura aqui? Ninguém, né? Você troca de açougue. Você foi numa igreja, deu um problema, desapontou, nunca mais vou na igreja porque todas as igrejas são erradas? Não. Troca de igreja. Mas não deixe de ir. Vai chegar uma hora que você vai se identificar com uma. Vai chegar uma hora que você vai sentir, puxa, esse daqui é o meu lugar. Eu me identifiquei com as pessoas, me identifiquei com o ambiente, me identifiquei com a pregação. Você sabe que você não é obrigado a estar em determinados lugares? Você não é obrigado a estar aqui. Eu falo isso para todo mundo. As pessoas aqui dentro, vocês estão nos visitando, as pessoas aqui dentro têm liberdade para ir para qualquer lugar que elas quiserem. Sabe por quê? Porque eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Então, se você quiser ir para uma outra igreja, puxa, eu gostei de você, mas eu vou visitar outra. Vai lá, vai sim. É importante você ver. Porque você precisa se identificar com o lugar. Você sentar numa cadeira, se sentir, sabe, abraçado, se sentir parte de uma família. Você se identificar com a ministração que está sendo feita, porque, como eu te falei, eu tenho o meu jeito, o meu estilo. Tem gente que não se identifica comigo, irmão. Tem gente que olha para mim e fala assim, esse moleque aí é muito jovem. Né? E eu agradeço, porque eu não sou tanto, mas se fala que eu sou jovem, eu recebo, irmão. Né? Não é verdade? Então, o que acontece? O que você está coçando a cabeça, Silvia? Eu não entendi esse... Sabe, tem gente que não se identifica. Não é porque, eu não gostei da pessoa. É porque o estilo é diferente. Entendeu? Tem pessoas que realmente esperam que eu seja uma pessoa mais velha, sabe, aparente ter uma experiência maior. E eu concordo se a pessoa não se identifica. Eu não sou dono de ninguém, irmão. Eu não sou dono de ninguém.
Então, eu acho que é importante você se identificar com o lugar. Você foi num lugar, ficou lá 3, 4, 5 meses. Puxa, estou me sentindo bem aqui. Pode ter certeza que no momento que você se estabelece num lugar, você começa a crescer espiritualmente. Entendeu? Só que também é importante analisar o seguinte, ó. Você está indo num lugar, você está ali estabelecido. Então, começa a se comprometer com aquilo. Porque você estar na igreja, na verdade, assim, estar na igreja instituição, a gente precisa entender que se Deus nos colocou em uma determinada instituição, há também a necessidade de um comprometimento para ver um crescimento. Entendeu? E aí é onde Deus começa a trabalhar. Então não fica assim, sabe, aquela coisa de, eu não vou mais na igreja porque eu estou desapontado. Não. Se você não se identificou com uma, vai em outra. Conheça algum outro lugar, de repente tem uma pessoa lá, um amigo seu que falou, olha, tem uma igreja que eu conheço que é assim, assim, assim. Vai lá conhecer para ver como é que é. Gostou de lá? Fica lá, irmão. Mas não deixe de estar na igreja. Veja bem, eu não fico fazendo campanha da minha placa de igreja. Tem pessoas que nem sabem qual que é o nome da igreja. Né? Se quiser ver, está lá fora. Né? Eu brinco, sabe, que eu falo assim, a placa da igreja é tão importante que ela fica lá do lado de fora, no relento. De tão importante que ela é. Entendeu? Eu só tenho o nome de uma placa de igreja por causa que precisa ter um nome. Precisa ter um nome para identificar. Porque para mim, não faz diferença nenhuma se eu sou de uma placa ou sou de outra. Porque, no final das contas, a pregação é uma só. É o evangelho. Entende? Então, gente, olha, não deixe de ir na igreja por causa disso. Sabe? Conheça. Porque isso vai fazer com que a sua fé seja restaurada. Para você ser restaurado na comunhão, você precisa voltar à comunhão. Não é verdade? E dessa maneira, tendo a sua fé restaurada, você pode ter certeza que você vai começar a ver Jesus fazendo os milagres que ele falou que faria. Porque aqui, Jesus não pôde fazer por causa da incredulidade. Mas quando não existe incredulidade, há milagre. Grave isso no coração de vocês. Não tem incredulidade, então tem milagre. Agora, se tem incredulidade, não tem como ter milagre. E milagre não é só aquele milagre de cura e disso, daquilo. Milagre é tudo aquilo que acontece de forma sobrenatural. Restauração familiar é sobrenatural. Não é verdade? Cura física, cura emocional, também é sobrenatural. Quantas vezes que a gente vai no médico e a gente não encontra? Mas Deus pode. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tiver uma fé restaurada, você pode ter certeza que Deus faz isso, ó. E cura o seu coração. E você nunca mais vai passar por aquilo que você passou. De verdade, eu creio nisso de todo o meu coração, porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas, eu já fui visitar pessoas, que a pessoa estava no leito, deitada, pedindo para morrer. E por causa de uma oração e de uma fé, aquela pessoa levantou da cama na mesma hora e ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais, porque simplesmente ela decidiu acreditar em Deus. Ela decidiu. Tem várias histórias na Bíblia daquele homem que estava deitado na sua cama e Jesus fala, você quer ser curado? Né? Então toma a tua cama e anda. E ele pegou e foi curado. Aí, como isso? Pois é. Porque a palavra de Jesus é, pega a tua cama e anda. É uma atitude em relação à fé. Entende? Uma fé restaurada é assim, ó, você recebe uma palavra e você anda sobre aquela palavra e ponto final. Lembra da história de Ana? Ana, mãe de Samuel, profeta, né, o Samuel que ungiu a Davi. Ana não podia ter filhos. E ela foi lá no templo, né, orar a Deus. E ela chegou no templo e tinha um pastor ruim lá, né, naquele templo. O nome daquele pastor era Eli, né, Raquel? Eli, né? Aí ele pegou e foi lá, e Eli, sem sabedoria nenhuma de Deus, já não tinha mais sensibilidade. Olha só, mas pensa não pensa naquela igreja que você quis pensar agora. Mas tem, né, aquele pastor ruim lá que deu dar problema, e ele foi lá, e olhou para aquela mulher, e ele não percebeu que ela estava orando. Ela falou, essa mulher está bêbada. Ela falou, o que você está aqui? Sua bêbada, para de beber. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que ela estava orando, mas não saía palavras da boca dela, porque ela estava angustiada, porque ela queria ter um filho. E ele não percebeu isso. Aí ela falou, não, Senhor meu. Ela foi muito educada, né? Porque por alguma outra pessoa, que bêbada, você está tirando? Né? Não, Senhor meu, eu estou aqui angustiada, porque eu quero ter um filho. E aí, quando ele ouviu aquilo, ele falou, então tá bom, vai em paz. E Deus conceda o pedido do seu coração. E a Bíblia diz que essa mulher se levantou. E o seu rosto já não era mais triste. E a Bíblia diz que ela saiu e foi lá ter relações com seu marido e engravidou. O lance não é a palavra que o profeta deu.
O lance foi que ela se levantou e não era mais triste. Uma fé restaurada, sabe como é que acontece? Uma fé restaurada faz com que quando eu ouço a palavra, eu ando sobre ela. E por isso ela acontece. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, cara. É isso. É ouvir uma palavra, pegar ela e andar sobre ela. E aí você vai ver grandes milagres acontecer. Vamos ficar de pé um pouquinho? Fazer uma oração? Kel, você põe um louvor? Gostaria, nesse momento, de te conscientizar de algo. Mas para isso, eu quero pedir um favor para você. Só por alguns instantes. Feche os seus olhos. Igual a Raquel falou aqui, a gente fecha os olhos para a gente não perder o foco no que Deus está fazendo. Quando a gente fecha os olhos, a nossa atenção vai para aquilo que a gente ouve e para o nosso coração. Então feche os seus olhos um pouquinho. E eu quero te conscientizar de algo. Se Deus te trouxe aqui, se agora você está entendendo que Deus te trouxe aqui, se o que você ouviu fez sentido na sua vida, então eu preciso te falar, não foi por um acaso, porque eu não sabia o que você estava vivendo. Eu não sabia o que você estava passando. Como que eu pude falar tudo que você está passando? Eu não tenho esse poder de ler mente, nem de ler passado e vida de ninguém. Você ouviu o que ouviu porque Deus, Ele tem visto a sua vida nesses dias. Ele tem olhado para você nesses dias. Em tudo que você está passando, nos seus momentos de sofrimento, de decepção, de tristeza, de angústia, Ele tem olhado para você. Ele tem olhado para o seu coração. Ele tem visto as lutas que você tem passado, as lágrimas que você derramou na sua casa, no momento que você dormiu, ou naquele momento que você saiu para ninguém te ver. Ele viu os momentos que você se sentiu sozinho, que você até questionou, falou, Deus, Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Ele viu você. Ele viu o seu coração. E quando você entrou por essa porta, aprove a Deus falar com você para te lembrar que Ele te ama, que Ele ama você, que Ele ama o seu coração, que Ele ama a sua vida, que Ele se importa com a sua dor, que Ele sabe das tristezas que você está passando e Ele quer te abraçar. Ele não quer mais que você viva assim. E às vezes a gente pode até falar para Deus, Deus, mas por que o Senhor permite? E o Senhor diz para você, eu não permito, mas é que eu só posso operar através de uma fé. E se a sua fé está comprometida, como operar? Por isso que Deus trouxe essa palavra para você em específico, para restaurar a sua fé, para que através da restauração da sua fé, Ele possa novamente operar no seu coração. É isso que Ele quer fazer. E se você entendeu que é você essa pessoa, eu quero te fazer um convite para vir aqui, dar um passo aqui na frente, para a gente orar junto com você. Um passo de fé. Um passo igual Ana, que o seu rosto já não era mais triste, ou como aquele homem que pegou a sua cama e andou. Se você é essa pessoa que Deus falou com você, saia do seu lugar um pouquinho, vem aqui na frente para a gente orar junto. Não há vergonha nenhuma nisso. Muito pelo contrário, é um ato de fé que Deus vai honrar a sua vida. Então você pode sair do seu lugar e vir aqui. Não permita que circunstâncias te impeçam de viver o melhor de Deus a partir de hoje. Não permita. Talvez seja um grande momento para a sua vida agora. Talvez seja um grande momento para o seu coração. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Senhor Deus e Pai, eu creio, Deus, que tem algo novo que o Senhor quer fazer aqui no nosso meio. Eu creio, Deus, que o Senhor quer restaurar a nossa fé e o nosso coração. Se você está do lado de uma pessoa que talvez você saiba que essa palavra é para ela, e se você quiser acompanhar ela até aqui na frente, você pode fazer isso também, não tem problema não. Talvez não vai mudar nada na sua vida você vir aqui na frente, ou talvez mude tudo. Quem sabe, né? Por que não? Por que não? Por que não arriscar?
por que não dar uma oportunidade para Deus fazer o que Ele tem que fazer? Ah, Toshio, mas eu tenho que ir na frente mesmo? Não, você não tem que vir aqui na frente mesmo. Mas a questão é, por que não? Qual que é o problema? Ah, Toshio, eu tenho vergonha. Tudo bem, fica aí no seu lugar. Mas já que estamos aqui, por que não se jogar, né? Por que não se entregar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor Deus, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos aqui, Senhor. Oro por todos. E peço, Deus, que a tua mão poderosa possa vir sobre cada coração, restaurando a fé, restaurando, Senhor Deus, todas as coisas, tirando, Senhor Deus, toda amargura, tirando, ó Deus, tudo aquilo que atrapalhou o relacionamento dessas pessoas contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que haja um novo tempo começando agora, Senhor, na vida de cada um. Eu oro, Deus, para que o Senhor comece a desdobrar sobre a vida de cada um deles, ó Pai, um novo tempo, uma nova história, Senhor, algo novo que venha do Teu trono sobre cada coração. Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos por terra, Pai, nós repreendemos tudo aquilo que tenta roubar a nossa fé, que tem tirado a nossa fé, Senhor, tudo aquilo que tem levado para longe, Pai, aquilo que nós tínhamos contigo, a intimidade, a comunhão, aquele amor, Deus, que nós dedicávamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre cada um, que o teu amor possa ser derramado em cada coração, e que o teu Espírito Santo, possa confirmar um novo tempo, uma certeza, uma convicção em cada um aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, por favor, sela o coração de cada um, sela o coração dos teus filhos, sela o nosso coração com essa certeza de que um novo tempo tem se iniciado em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Deus, dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, Deus, em um novo tempo, em uma nova história, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Pode se assentar um pouquinho. Essa palavra que você recebeu, irmãos, leva para sua casa. De verdade, leva para sua casa. Cada instrução, cada revelação que Deus te deu, leva para sua casa. O momento agora é colocar em prática, né? Eu tenho um livro lá em casa, que o nome dele é Os Outros 6 Dias. Porque fala assim da nossa cultura de ir no domingo na igreja, receber uma palavra, e aí começa a segunda-feira, né? E a segunda-feira chega para todo mundo, não é mesmo? E a segunda-feira é o grande momento de você começar a praticar. Na verdade, não a segunda-feira, né? Mas assim que você sai por essa porta, é a oportunidade de você praticar o que você recebeu. Entendeu? Porque olha só, a fé, ela vai ter resultado quando você praticá-la. Então você ouviu muitas coisas aqui. E aquilo que você esqueceu, entra na internet, que está tudo gravado lá no Facebook. Então, ou seja, não tem nem desculpa, né? A gente só precisa gravar e colocar em prática. Entendeu? Coloque em prática o que Deus ministrou ao teu coração. Como é que é o teu nome? Alexandre, né? Alex, você é o Alexandre. Então, assim, Alex, quando você entrou por aquela porta, que eu vim aqui orar por você, Deus falou para mim assim, que tem uma coisa enorme sobre a tua vida. Tem um algo sobre você. Você é um ganhador de almas. Você é uma pessoa assim que Deus quer te usar para alcançar pessoas. E talvez eu possa estar enganado, né? Estou falando aqui aquilo que eu vejo no meu coração. Mas Deus te coloca em lugares envolvido com pessoas, por causa que Ele quer te usar para levar o evangelho dele para essas pessoas. Talvez você não entenda muito bem, mas Deus, Ele quer te levar para um outro nível. É isso que eu senti no meu coração quando eu orei por você. Vocês são casados? Família? Sabe, você é o cara que você vai levar essas crianças aí, ó, a um nível com Deus muito mais alto. É você. E talvez possa estar enganado no que eu estou falando, mas talvez você pode, mas eu nem tenho muita base, talvez não sei o quê, mas é você. Por que é você? Porque você tem uma expressão? Não, porque
Você é o pai. Você é o pai. Pega a sua Bíblia, cara, e realmente traz o evangelho para dentro da sua casa. Porque essas crianças aí, ó, tudo pastor, missionário, vai fazer a diferença. Entendeu? E eu não estou falando isso porque aí eu vejo de Deus, não, porque toda criança é. São massinhas na nossa mão, que a gente pode formar elas, sabe? Eu não sei como que é a sua vida com Deus, cara, mas eu sei que Deus quer te levar para um nível muito mais profundo. Se você crê nisso, pega isso daí e comece a colocar em prática hoje. Ora pelos teus filhos, coloca a mão na cabeça deles. Eu não sei se vocês fazem isso, irmão, mas coloca a mão na cabeça dos seus filhos. Coloca mesmo. Ah, mas eu posso? Claro que pode, você é pai, você é mãe, você é a maior autoridade. Ah, mas é só o pastor. Não é o pastor, você é a autoridade na sua casa. Você é a autoridade sobre os seus filhos. Às vezes tem gente vem para mim e fala assim, ora pelo meu filho. Eu falo, ora você que é o pai, entendeu? Você tem autoridade sobre eles. Vocês pais têm autoridade sobre os seus filhos. Seus filhos um dia podem até querer fugir da sua presença, mas nunca vai poder fugir da sua oração. Entendeu? Eu sei de uma coisa, quanto mais você ora pelos seus filhos, mais eles vão se tornar crentes, firmados em Deus. E quando eu falo crente, não é crente de placa. Estou falando homens e mulheres de Deus. Deus tem algo sobre você, cara. Fica firme e coloca em prática, você vai ver muita coisa acontecer. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, vou dar alguns avisos para vocês, a gente vai ofertar e daqui a pouco a gente já vai encerrar, tá? 15 para o meio-dia. Tem alguém com fome aí? Eu tô ligado que vocês estão com fome. A Milena está com fome? É? Não, o Anselmo ali também levantou a mão. A gente já vai encerrar. Olha, para vocês que não sabem, aquele rapaz ali que está mexendo no relógio agora, o Lucas. O Lucas, ele veio lá de Haiti. Ele veio participar com a gente, né, da conferência de louvor ontem. Foi bênção demais ontem, foi muito bom, né? E a cereja do bolo ficou por último, tá, gente? Uma pena que vocês não estiveram lá. Tô brincando. Mas foi bênção também, né? O Lucas veio lá de Haiti, só para vocês saberem, né? Igual a Raquel falou, quem que é esse rapaz que está aqui, né? E, né, ele lá da igreja de Tiril, tá lá junto com hoje com a Carla. Foi um grande prazer, foi muito legal, apesar de que foi muito corrido, né? Mas foi muito engraçado também, tá? Então, seja bem-vindo, quando você quiser aparecer, apareça, mas você já sabe como é que é as coisas, né? Então, é verdade, né? Bom, se vocês desejam, alguns avisos que eu sempre passo, mas toda sexta-feira nós temos a nossa célula aqui na igreja. O que é a célula, gente? Normalmente a célula a gente faz nas casas, né? Mas como hoje a gente não tem ainda um local que a gente possa reunir as pessoas, então a gente está fazendo aqui na igreja toda sexta-feira, 9 horas. A célula, ela tem um objetivo um pouco diferente. O propósito da célula principal é para a gente poder convidar pessoas, porque tem pessoas que têm aquela dificuldade de ir na igreja. Fala da igreja para um não convertido, o pessoal fica meio assim, mas quando você fala da célula, que é uma coisa mais contraída, né? Normalmente tem uma comunhão, a gente come alguma coisa, troca uma ideia, então a pessoa ela fica mais aberta para isso. Eu mesmo fui ganhando uma célula, né? Porque eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Aí um dia minha irmã convidou para ir na casa dela comer, e quando eu cheguei lá tinha um pessoal, tinha comida, eu falei, o que vai acontecer aqui? Eu falei, não, vai ter a célula. Eu falei, mas você não falou da célula. Né? Mas eu sentei ali e eu me senti muito à vontade. E foi ali na célula que eu comecei a receber meu primeiro alimento espiritual. Então, se você quiser participar, inclusive convidar uma pessoa, a gente faz aqui na igreja toda sexta, 9 horas. Tá? Né? Nos sábados, nós não estamos ainda com nenhuma programação, porque um sábado sim, um sábado não, nós estamos indo lá para Haiti, que nós temos uma igreja, né? Começando uma igreja lá em Haiti. Isso não quer dizer que eu vou sair daqui também, tá? Só estou falando que a gente está fazendo um trabalho lá uma semana sim, uma semana não, né? Então, por isso a gente ainda não tem nenhuma programação ainda aqui. Mas é lógico que estamos abertos às ideias, tá? Né? E no domingo nós temos o culto de manhã, né? Tudo isso que a gente faz também com transmissão online, né? Depois que entrou a pandemia, a gente adotou essa medida de fazer a transmissão online, ok? Vamos ofertar agora? Traz aqui a caixinha. O Benjamin está deitado, né? Beijou? Então tá. Enquanto Israel vem, né? Israel, meu filho. Foi engraçado isso que eu falei agora. Né? Enquanto meu filho Israel não vem, deixa eu explicar para vocês a respeito do dízimo e da oferta. Porque, como eu te falei, se tem uma coisa que gerava muita polêmica na igreja, é falar sobre dinheiro. E eu me comprometi com Deus a sempre explicar pelo menos um pouquinho a respeito do dízimo e da oferta. Para isso eu tive que estudar. Eu fui estudar a Bíblia, fui buscar conselhos em pessoas idôneas, responsáveis,
entendeu? Porque em todo lugar que eu passei, sempre me falavam do dízimo e da oferta de uma maneira. Só que quando eu lia na Bíblia, eu não conseguia encontrar uma concordância 100%. E você sabe, né? Quer dizer, talvez você não saiba, mas eu vou explicar o meu ponto de vista. Tem coisas que estão escritas na Bíblia que são ali, absolutas, não tem como você negar. Está ali. E tem outras coisas que são passíveis de interpretação. Né? Tem coisa, igual quando fala sobre tatuagem, brinco. Eu não posso falar que pode ou que não pode. A pessoa que tem que ver com Deus. Né? Não joga essa bomba na minha mão nunca, irmão, por favor, tá? Ah, eu posso fazer tatuagem? Pergunta para Jesus. Né? Por quê? Porque na Bíblia não está dizendo que não pode. E também não falando que pode. Certo? Eu decidi não fazer, mas aí vai de cada um. Né? E da mesma maneira tem outras questões, mas a questão do dinheiro, do dízimo e da oferta, a Bíblia está dizendo claramente ali, em cada versículo a respeito disso, que, por exemplo, na questão do roubo a Deus, eu não posso falar para você que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Porque se eu ler só o versículo diz, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Mas quando você lê a história toda, né? A história toda, você vai perceber que aquela passagem está direcionada ao sacerdote da igreja. E aí? Você está entendendo? Aí, tipo assim, eu vou ensinar para você, não, você tem que dar o dízimo, porque se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Mas se eu ler a passagem toda, está falando, a advertência ao sacerdote. Agora vocês, os sacerdotes, e toma varada. Eu não posso ensinar errado. Então está escrito aqui. O que eu faço nessa hora? Eu explico para as pessoas, gente, eu não encontro base bíblica absoluta para falar para você que você deve ou não deve, que pode ou não pode. Eu sei que a Bíblia toda mostra a respeito do dízimo e da oferta. As pessoas faziam isso. Elas faziam, ok? E elas faziam e eu faço. E eu faço porque eu entendo o que eu estou fazendo. Mas eu não posso falar para você que é obrigatório. E se alguém falar para você que é obrigatório, eu peço que você leia a Bíblia e você questione. Agora, eu posso dizer assim, que sim, é uma prática que ela é boa, porque Deus aprova a prática, entendeu? É uma prática que ela gera não só benefícios, benefícios físicos, materiais, mas também benefícios espirituais, sim, porque a Bíblia também diz sobre isso, entendeu? A oferta, a mesma coisa, ninguém é obrigado. Mas isso gera benefício para a minha vida? Sim, gera. É bênção. Mas se você não fizer, não fez, velho. Tudo bem. Mas se você fizer, é bênção. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro contando para você de todos os testemunhos financeiros que eu vivi, por causa da prática que eu faço. Mas eu não posso dizer para você que é obrigatório. Agora, eu tenho um ponto de vista, Toshio aqui. Meu ponto de vista é o seguinte, aqui dentro dessa igreja, nós trabalhamos da seguinte forma. Quando você coloca o seu dinheiro naquela caixinha que daqui a pouco meu filho vai trazer, esse dinheiro, ele é usado sim na obra de Deus, para manter o salão. Tem um gasto, esse salão aqui a gente paga por mês 63 mil. 50 mil de aluguel e 13 mil de luz e água. E a gente paga isso aqui. A gente tem as coisas que precisam, café. Café não pode faltar, irmão. Café não pode faltar. O feijão a gente ainda deixa, mas o café não pode, né? Então o café, às vezes tem um panfleto que a gente faz, tem internet que paga. As outras coisas são minhas. E a grande maioria das coisas aqui foi tudo ganhado. Então assim, a gente tem a Bíblia fala, para trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. E mantimento na casa do Senhor não é um alimento somente, mas é o que mantém a casa de Deus. Vamos entender o que a Bíblia diz. Então tem os mantimentos e também tem o trabalho da igreja, que é alcançar vidas. Então quando você coloca o dinheirinho ali naquela caixa, eu torro esse dinheiro no Evangelho. Eu vou para os lugares pregar o Evangelho. A gente vai lá para a Haiti com o dinheiro do dízimo e da oferta. Entendeu? E lá Deus está alcançando pessoas. O Lucas estava lá com a gente nos cultos que a gente fez. Entendeu? Deus está alcançando pessoas lá. Deus está tocando em vidas lá e bota tocando aqui. E precisa de um gasto. Então assim, eu me comprometo com você a torrar o dinheiro no Evangelho. Pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Mas se por um acaso você quer saber mais, eu passo para você o balanço da igreja. Porque eu não tenho nada a esconder, irmão. Eu passo para você, pedir para ele, me passa aí então que eu quero ver como é que tá as finanças da igreja. Eu passo. É até bom, porque às vezes você olha e você se compadece. E aí, quem sabe, né? Entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho o que esconder. Certo? Eu não tenho o que esconder. Então, meus irmãos, é uma visão que a gente tem aqui a respeito do dinheiro. E uma última coisa. Eu sempre falo assim para as pessoas, olha, se você não conhece ou não confia no trabalho dessa casa,
né? Porque às vezes para confiar leva um determinado tempo. Então, por favor, não dê o seu dízimo. Não dê. A não ser que você queira, se você quiser tudo bem, mas se você não quiser, não dê. Puxa, eu não confio, eu estou ali, nem sei como é que funcionam as coisas, então por favor, não coloque seu dinheiro aqui. Porque eu vejo que é importante você saber, você conhecer, entendeu? E depois que você conhecer como é que é as coisas, como que funcionam as coisas direitinho, puxa, estou ali, estou sentindo que é benção, amém, aí você vem e traz o seu dízimo, a sua oferta. Não tem problema nenhum. Ah, Toshio, mas né, como é que é esse negócio? E aí o dinheiro e tal? Eu falei, irmãos, Deus sempre cuidou. Ele não vai deixar de cuidar. O que eu quero é que você sinta paz no que você está fazendo. Entendeu? Eu poderia muito bem usar o versículo e falar assim, não, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus e tal, não sei o quê. E eu sei que tem muita igreja que está ganhando dinheiro com isso. Entendeu? E eu não estou falando para fazer coisa errada, mas está ensinando errado. Entendeu? E eu sei que fazer o certo é mais difícil. Mas a gente tem que fazer o certo. E o certo para mim é isso. Então, tanto a parte da administração da igreja está aberta para quem quiser ver. Se você quiser conversar comigo a respeito disso, estou aqui disponível para a gente poder conversar com o que você quiser, mas vamos seguir a palavra de Deus. Amém? Então agora, vem, Israel. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, né, trazer o seu dízimo, ou a sua oferta, ou os dois, você pode vir aqui, meu filho Israel. O Israel está aqui, eu uso o Israel para compadecer o seu coração. Ele é o meu, como é que fala? Aquele bode expiatório. Né? Mas se você quiser, você pode trazer seu dízimo, a sua oferta, né, nesse momento, mas faça isso com alegria no coração, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor tem restaurado a nossa fé. O Senhor tem trabalhado no nosso coração e eu acredito que cada um aqui, Senhor, pôde receber a sua parte. Senhor, também muito obrigado pela disposição, pela generosidade dos seus filhos, Senhor. Talvez, Pai, tenham pessoas aqui dentro que estão passando por momentos difíceis financeiros. E eu oro, Deus, para que o Senhor venha trazer a provisão na vida deles, porque o Senhor é Deus que faz milagres. Senhor, o Senhor é aquele que não desampara um filho seu. Então, se houver alguém passando por alguma dificuldade financeira, Pai, que o Senhor possa prover na vida deles, que o Senhor abençoe eles. Senhor Deus, e o que nós como igreja também pudermos fazer, nós vamos fazer, Senhor. Por isso eu consagro esse dinheiro a Ti, não só para manter a Tua casa, mas também para fazer a obra do Senhor aqui nesta terra, para poder levar o Teu Evangelho para as pessoas, para poder levar, Senhor Deus, salvação ao perdido, para poder colocar alimento na boca daqueles que precisam, Senhor, para aliviar o coração daqueles que estão passando por dor. Eu consagro esse dinheiro a Ti, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, já vamos encerrar, fica de pé. Quero agradecer, né, pela visita dos irmãos, pela presença de vocês. Olha, por favor, visitem-nos quando vocês quiserem. Né, vai ser sempre uma grande alegria receber todos vocês aqui. Né, se você gostou do lugar, se você está conhecendo e gostou do lugar, se identificou, seja muito bem-vindo. Só não esqueça de tomar o cafezinho lá atrás, hein? Né? O cafezinho é aquela parte assim que você toma e fala, gostei, vou ficar. Né? E normalmente é assim, ó, quando eu tenho os visitantes assim, normalmente os irmãos convidam para comer na casa. Né? A gente está esperando o convite de algumas pessoas para comer na casa, aí a gente convida todo mundo para ir na casa comer também, tá bom? Não sei vocês, mas eu gosto muito de comer na casa dos outros. Você não gosta? 2 horas para sua casa? Né? Quem sabe, né? Dependendo da comida, vale a pena, não vale não? Né? Mas olha, sintam-se realmente muito bem-vindos, tá? Né? A gente é uma igreja, tem uma placa, mas a gente faz parte do reino de Deus, né? E, na verdade, a igreja existe uma só, que é a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. É uma grande alegria, mais uma vez, poder estar aqui junto com meus irmãos, recebendo da Tua palavra. Deus, tendo novamente o nosso coração transformado por Ti. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Senhor Deus, eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor. Mas eu sei, Deus, que tudo que o Senhor falou veio do Teu coração para o nosso coração. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque eu me sinto abraçado. Eu me sinto cuidado por Ti, Senhor. E eu creio, Deus, que esta manhã foi uma manhã que o Senhor cuidou do nosso coração,
que o Senhor tratou na nossa vida, e eu tenho certeza que nós vamos sair por essa porta, Deus, com uma nova perspectiva, com um novo ponto de vista, Senhor, com nossa visão espiritual mais aguçada, mais clara, mais aberta, Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus a tua bênção sobre o teu povo, Senhor. Deus, guarda eles nessa semana, no dia a dia, no dia de hoje ainda, Pai, que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor direcione eles em tudo que eles forem fazer, que eles não tomem decisões erradas, mas busquem no Senhor, ó Deus, a sabedoria para poder lidar com todas as decisões. Senhor Deus, que o Senhor possa conceder muitas vitórias nesse dia, Senhor, nesses dias que vêm, talvez desafios que vão surgir, situações que estão se levantando, mas eu creio que o Senhor hoje deu uma chave poderosa na mão de cada um, para que eles possam, Senhor Deus, ser vitoriosos em tudo que eles passarem. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre nós, Pai, porque eu creio, Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus, estenda a sua mão para o céu, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. E juntos nós podemos dizer amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Cumprimente aí o seu irmão, ofereça um café para ele, amém? Deus abençoe.